Todos que acompanham o nosso canal sabem que nós somos opositores ao governo neoliberal de Jair Bolsonaro. Só que nesse vídeo a gente não vai falar sobre o governo Bolsonaro, a gente vai falar sobre essa falsa oposição, essa falsa resistência da esquerda, né? Que se diz agora, se intitulam agora como nacionalistas, né? E pior, se dizem nacionalistas de esquerda. E aí eu pergunto para vocês, aonde estava essa esquerda nos 13 anos de PT? Nos 13 anos do governo da esquerda, né? Onde o PT ele representava e todos eram aliados, PT, PDT, PCdoB, era tudo um bloco. E aí eu pergunto, aonde estava esse povo que não cobrou do seu governo uma reforma dos ajustes fiscais, não contra a população, mas contra cobrar uma cobrança sobre lucros e dividendos das grandes fortunas, das multinacionais, uma reforma política? Onde estava a cobrança sobre a dívida pública? Onde estava a cobrança, né, sobre essa parte de corrupção, de privatização de empresas? É engraçado porque parece que o PT, ou melhor, a esquerda, nunca esteve no governo, ela não teve 13 anos no governo. Eles simplesmente esquecem desse detalhe, que eles estiveram lá, se não como principais líderes, mas como apoiadores. E como apoiador, como base, na política você tem força, você tem como mudar. E se você não consegue mudar, você vai diretamente para a internet, para as mídias sociais, como eles fazem hoje, e metem a boca e falam, olha, o governo está errado. Vê se você volta um pouquinho atrás aí, na internet, que não deixa mentir, e vê se algum desses grupos que se dizem de esquerda criticaram em algum momento o governo, em algum momento não, criticaram essas medidas na época do governo do PT. E eu não estou criticando você, que talvez seja uma pessoa que se identifique com a esquerda progressista, com essa esquerda nacionalista, que na verdade isso não existe. Nacionalismo é um só, né? Nacionalismo é do Brasil e pronto. Nacionalismo do Brasil, nacionalismo da China, nacionalismo dos Estados Unidos. E acabou, você não tem como dividir os nacionalistas, entendeu? O nacionalismo é isso. É só que os políticos eloquentes, os líderes políticos dessas organizações, eles têm o poder da oratória. Então eles transformam muito fácil uma situação adversa ao seu favor, pelo poder da oratória deles. E aí eles seduzem milhares, milhões de pessoas que se deixam enganar. Então você que se diz de esquerda, você que se diz de direita, preste atenção na história da nossa economia. Se você pegar um parâmetro lá no governo, um ponto inicial, né, para ser curto, o início do Plano Real, você vê algumas tendências ali que começaram pelo FHC, pelo Fernando Henrique, e continuaram no governo Lula, Dilma, Temer, por exemplo, a desvalorização do real, o aumento da dívida pública, né, o aumento dos juros, o aumento da desigualdade do país. E aí você fala, um detalhe importante, e um brutal e total extermínio, como nunca visto antes na história da humanidade, que está acontecendo, um verdadeiro genocídio de empresas, de indústrias nacionais. O Brasil destrói empresas como nenhum outro país no mundo. Isso passa pelo governo FHC, passa pelo governo Lula, passa pelo governo Dilma, pelo governo Temer. Então, a gente vê onde estavam esses líderes, né, que têm o poder de tentar mudar, de tentar fazer alguma coisa, nessa época do governo do PT.
que eles eram situação? Aonde estavam? Aonde estavam os protestos? Não estavam, estavam simplesmente adormecidos. E qual foi a reação disso, que é pior ainda? Com toda essa bandalheira que teve no governo Dilma, do governo do PT, o aparelhamento, essa escandalização, eles criaram um terreno perfeito, né, para que se implementasse um governo neoliberal no Brasil. E hoje, se você vai conversar com qualquer pessoa aí, pelo menos a maioria, de uma pessoa que trabalha, que estuda, enfim, uma classe média, média baixa aí, esse povo normal, é bonito ser liberal. Você vê um cara aí, não, eu sou liberal. Então eles criaram, quem foi responsável por esse governo Bolsonaro foi o governo da esquerda. A esquerda, pode-se dizer, da direita, desse governo neoliberal, não se espere nada de assistencialismo, de nada, porque não vai ter. Agora, a esquerda traiu as suas classes. A esquerda traiu os trabalhadores. A esquerda traiu os mais pobres. O governo Lula deixou cair algumas migalhas de assistencialismo para os mais pobres? Sim, acho que foi o único governo que deixou cair um pouquinho mais de migalhas. Só que isso não é o suficiente, porque o povo brasileiro, os trabalhadores, os mais pobres, têm o direito, né? Esmola não é um direito. Ele deu uma esmolinha ali, ele criou um plano assistencialista só para cobrir que pode ser interpretado também como uma política de cabresto, um curral eleitoral, porque ele deu o Bolsa Família, só que ele não deu nada, ele não teve contrapartida. Você vai ter o Bolsa Família se você estudar, você vai ter o Bolsa Família se você pôr seus filhos na escola, se você fazer... Ele não criou um plano que desse com que a pessoa tivesse esse assistencialismo por um curto prazo, por um período, e o governo criasse outros mecanismos para tirar a pessoa da pobreza, para tirar a pessoa da miséria. Né? Ele só deu simplesmente a grana e falou, gasta aí, e ele criou um vício econômico dessas classes mais desfavorecidas, em vez de criar planos que dessem dignidade a essas pessoas. Então, esse governo Bolsonaro, ele é um reflexo da má gestão dos governos da esquerda, que agora os políticos eloquentes falam que são nacionalistas de esquerda. Aí tem a direita, que são nacionalistas de direita. Isso é uma manipulação, porque eles observam atentamente o mercado, as tendências, né, políticas, e eles sabem que o nacionalismo é uma tendência mundial, até porque o neoliberalismo está destruindo os países. Está aumentando a desigualdade, está aumentando a concentração de renda. Então o nacionalismo ele vem como uma contrapartida de protecionismo para que a pessoa, para que protejam os países. E esses políticos de oportunistas, eles entendem isso. Então eles captam essa ideologia para eles e eles espalham na massa que eles têm acesso, né, com as pessoas que eles têm acesso, e divulgam isso com a maior propriedade. Então, quando você ouvir falar algum cara, independente de que setor estiver da sociedade, falando que nacionalismo de esquerda, nacionalismo de direita, esse cara tem uma tendência a te enganar. Beleza? Um abraço.